Bora para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa hoje o segundo turno do Brasileirão. Fluminense e Fortaleza no Maracanã abrindo a rodada, jogo às 4 da tarde. Atenção, hein? 4 da tarde, bola rolando, mais de 20 mil ingressos vendidos para este confronto importante para o Fluminense. Se manter ali na primeira página da tabela, se manter próximo ao G6, olhando para o G4, para depois ter um pouco mais de tranquilidade também nas outras competições. É um Fluminense que briga na Sul-Americana, briga na Copa do Brasil, tá ali no Campeonato Brasileiro, diante de um Fortaleza que faz o campeonato muito complicado, tá na zona do rebaixamento, pressionado, protesto. Bora com todas as informações desse jogo, detalhes, provável escalação, análise, tudo que você tem que saber para ficar muito bem informado. Bora de pré-jogo. Antes de mais nada, bora dar aquela passada, aquela geral na tabela do Brasileirão, agora na 20ª rodada. A gente tem, como eu disse, Fluminense e Fortaleza abrindo aí a 20ª rodada, às 4 da tarde no Maracanã. Ceará e Bragantino também às 4 da tarde, às 6h30 da noite, Vitória e Juventude, Sport e São Paulo também 6h30. Aí no domingo, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, Santos e Vasco na Vila Belmiro, Atlético Mineiro e... vai ser no Morumbi, na verdade, o jogo contra o Vasco. Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV, também 4 da tarde, às 6h30 da noite, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Mais um jogo Internacional e Flamengo. Já teve na Libertadores o primeiro jogo, domingo amanhã Campeonato Brasileiro e quarta-feira que vem jogo da volta na Libertadores. No Engenhão, Botafogo e Palmeiras, 8h30, e na segunda-feira, fechando a rodada no Maião, Mirassol recebe o Cruzeiro, vice-líder da competição, porque o líder é o Flamengo, infelizmente segue ali na liderança com 40 pontos, Cruzeiro é o segundo com 37, Palmeiras 36 em quarto, o Bahia na quarta, fechando o G4 com 30 pontos. Né? O Botafogo está ali na quinta posição com 29 e o Mirassol com 28. É para onde a gente tem que olhar. É o que eu estou falando desde o início do campeonato. O Fluminense tem chances reais de brigar por título sim esse ano, mas o Campeonato Brasileiro não é a condição do Fluminense no momento. É na Sul-Americana e Copa do Brasil. Só que competições mata-mata são atalhos para chegar à Libertadores, para ganhar boas premiações, só que também a incerteza é muito grande. Você entra, tá ali num dia ruim, numa noite ruim, perde o jogo, tá eliminado e acabou. E aí, depois pode restar só o Campeonato Brasileiro. Por isso é importante estar ali próximo ao primeiro pelotão, para ter condições de brigar se as coisas não derem certo. Né? Então esse tem que ser o grande objetivo do Fluminense neste momento no Campeonato Brasileiro, tentando lidar com esse desgaste, sequência de jogos, tá vindo aí uma data FIFA, e claro, o Fortaleza é um adversário que está brigando contra o rebaixamento, isso é fato. Então contra esse tipo de adversário, você tem que ganhar em casa. O Fluminense não pode, já perdeu pontos preciosos e não pode perder ponto para o Fortaleza. Até porque a gente olha aí para frente, terça-feira é América de Cali, é jogo decisivo. Ah, ganhou lá e tal, mas tem que respeitar o adversário e tem que entrar com tudo. Daqui a pouco vem Copa do Brasil, né, contra o Bahia. E aí, pelo brasileiro, vai ter o Bragantino, que é um jogo difícil lá, mas que o Renato deve poupar. E ainda vai ter o Santos antes da data FIFA, que é um jogo fora de casa, não sei se vai ser na Vila, se vai ser no Morumbi. Eles estão fazendo alguns jogos na capital paulista. Então o Fluminense é importante estar ali, se manter nessa parte de cima, não desgrudar muito, porque uma derrota pode deixar o Fluminense a 5 pontos do Z4. Porque o Fortaleza vai 18, mas se o Vasco ganhar, vai 19. O jogo do Vasco é fora, contra o Santos, beleza, mas enfim, vai 19, ficaria ali a 5 pontos. E aí se o Bahia ganhar, por exemplo, chegaria ali a 33 pontos. E iria abrir 9, só para ter uma noção, ia abrir 9 do Fluminense. Se o Botafogo ganha, vai a 32 pontos. E o Fluminense ficaria ali com 24, estamos falando de 8 pontos. E aí ficaria mais próximo da zona do rebaixamento do que do G4, do G6. Então é uma vitória, um resultado inegociável. É claro que o Renato, eu imagino que o Renato vai poupar um ou outro jogador, imagino, mas não dá para tratar esse jogo como um jogo qualquer. Eu repito, essa partida, esses 3 pontos são muito importantes dentro dessa sequência pesada que a gente tem pela frente. Olhando o histórico aqui, vou colocar o site flusão.info aqui, o histórico recente Fortaleza e Fluminense, a gente pegando os últimos 12 jogos,
A gente vê aqui 5 vitórias do Fluminense, 4 derrotas, mas 3 empates aqui, né? São 3 empates nesse recorte aí mais recente das últimas 12 partidas. No Castelão, ano passado, o Fluminense perdeu por 2-0, e aí no Maracanã, o jogo foi 2-2. Isso foi... perdão, ano passado não. Foi a estreia do Fluminense esse ano, 2-0 lá, o jogo que acabou depois culminando com a demissão do Mano Menezes, né? E ano passado deu empate no Maracanã, o Fluminense também perdeu por 1-0 no Castelão. Se a gente for ver as vitórias, o Fluminense vence em casa, perde no Castelão, vence em casa, aqui empatou, se foi Copa do Brasil 22, no Castelão, aí ganhou na Copa do Brasil, mas naquela fase maravilhosa também, né? Mas geralmente o Fluminense em casa costuma se dar bem diante do Fortaleza, nesse último jogo que acabou empatado. Vamos à provável escalação, que hoje tem a parceria da Fute Fanatics, porque ontem recebi uma mensagem da galera da Fute Fanatics dizendo, olha, vamos acabar com esse estoque aqui porque está muito barato, fala pro pessoal aí. E é claro, pedido é uma ordem. Olha só, essa calça de treino do Fluminense 2024, olha que calça linda, gente. Olha o espetáculo dessa calça, R$ 199,90. Aí eu te pergunto, se você utilizar o cupom Jornada 10, você vai ter 10% de desconto. Se tiver condições de pagar no Pix, mais 10%. Onde você vai comprar uma calça de treino do Fluminense original por esse preço? Não tem, cara, não acho. Original, com esse material, não vai achar. Então, aproveite, o link está aqui no primeiro comentário fixado, garanta já essa calça de treino, tá muito bonito, pra gente falei com os caras lá, vou oferecer ao pessoal, a galera vai chegar junto, tenho certeza, o pessoal vai aproveitar. Né? Agora tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro, pelo menos tá fazendo frio, aliás, o inverno tá durando esse ano, então vai lá, aproveite a Fute Fanatics, mais essa promoção, utilizando o cupom Jornada 10. Já tá na promoção, né? Essa calça aí, quando lançou, era mais de R$300, 350, 360, agora já tá 200 fora todos esses descontos aí que eu passei para vocês. Vamos então para a provável escalação do Fluminense, que, assim, vamos lá, né? Temos algumas possibilidades. Primeiro, os jogadores que estão fora. Ignácio, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Soteldo. Ontem à noite a gente falou sobre isso. Thiago Silva já voltando, trabalhando no campo, fazendo treinos ali, atividades no campo. Ainda não está liberado completamente, está na transição, assim como os outros também já estão em transição. Mas a informação que eu tive até ontem à noite é que eles não iriam para o jogo, tá? A única novidade da galera que estava no DM é o Otávio, que pode voltar a figurar ali no banco de reservas do Fluminense. Ele que já vem há um tempo, se recuperou de uma lesão grave no tendão e já vem nessa transição já há um tempo, então ele está mais preparado. De qualquer forma, a notícia é muito boa, porque a semana que vem a gente tem uma possibilidade real de ter o departamento médico do Fluminense zerado. Esse é o objetivo. E aí, nunca é demais elogiar o trabalho espetacular do DM, do Filé na fisioterapia, que são incríveis, e mais uma vez a gente está vendo isso, né? Os jogadores voltando muito antes do previsto. A previsão para o Thiago Silva era de 3, 4 semanas fora. Em 2 semanas o cara está voltando. É um negócio realmente impressionante o que é esse departamento de fisioterapia, departamento médico do Flu. Então, para esse jogo não, mas para o próximo, eu não sei se terça ou no final de semana que vem, eles já estarão de volta. E aí, vamos lá, né? A gente tem algumas possibilidades. Primeiro, o Renato vai poupar grande parte do time, vai poupar somente alguns jogadores. Não dá para ter certeza, mas é bem provável que ele mexa bastante nessa equipe. A gente sabe, temos um problema na zaga, com o Thiago Silva, o Ignácio Freitas está suspenso, esqueci de falar, está suspenso, está fora. Foi expulso contra o Bahia. Então o que resta é Manuel e o Davi Schundes, que lá na Fonte Nova foi bem, fez uma boa partida, atuação segura. Seria ele ou o Thiago Santos improvisado. E aí não vejo motivos para o Renato não escalar o Davi. Acho que tem que ser o Davi. Uma confiança para o moleque. E aí, vamos tentar desenhar aqui um time então, a gente debate as outras possibilidades. O Fluminense pode ir a campo com Fábio, Samuel Xavier ou Júlio Fidelis. O Samuel é um jogador que tem que ter um cuidado com ele. Quase sempre ele é poupado, então acho que tem uma boa chance do Fidelis começar essa partida aí também, mas vamos deixar o Samuel aí porque ele já foi poupado lá na Fonte Nova. Com o Davi, Manuel e René na lateral esquerda, é o único jogador da posição disponível. É claro que o Guga também pode atuar por ali. E aí no meio de campo, eu acho que é um jogo para voltar com o Paulo Henrique Ganso, para dar a ele novamente uma oportunidade. O Acosta entrou na Colômbia, ou o Acosta pode ser uma surpresa do Renato.
Eu acho que o Hércules não joga, ele sentiu lá, deve ser preservado, imagino eu. Então pode jogar Bernal. O Nonato está à disposição, a princípio está à disposição. Porque ele voltou, treinou, se ele não sentiu nada, ele pode jogar. Acho que seria Bernal ou Nonato. Senão o Martinelli entraria ali. E aí o Martinelli poderia ser poupado. Jogando o Paulo Henrique Ganso ou a Costa, acho que até por uma questão de gestão de grupo aí, ele vai escalar o Ganso. Aí a dúvida fica, 3 atacantes ou ele vai manter o Lima na equipe? Porque em Salvador ele utilizou o Lima, né, com o Keno e Germancano no ataque. Eu, particularmente, gostaria de ver um time nesse jogo, num 4-3-3 com 2 atacantes e um meia, um camisa 10. Eu acho que é um jogo para isso. O Fortaleza está em dificuldade, não vai, imagino eu que não vai se expor tanto, o Fluminense deve ficar muito mais com a bola, então acho que é um jogo que para mim tem mais essa característica. Moreno pode estrear? Tá regularizado. Se ele vai jogar, e depende do Renato. Porque se ele tiver condições de ir para o jogo, para mim, tiraria o Lima e colocaria o Moreno. Santi Moreno de um lado, e aí no outro depende também, aí é uma questão de gestão, de poupar ou não poupar. Se Serna e Canóbio não jogarem, porque serão poupados, seria Keno, né? Ou o Riquelme. Riquelme também tem uma chance. Não dá para descartar, mas eu acho que corre por fora, mas enfim, tá ali. E aí o Everaldo seria poupado também. Esse é um cenário de poupar. Agora, se ele resolver não poupar todo mundo, se ela manter o Canóbio, por exemplo, pode colocar Canóbio e Keno, ou pode colocar Canóbio e Santi Moreno. A questão é que nos materiais divulgados pelo Fluminense, pelo menos até ontem, o Santi Moreno não estava aparecendo. Então, não sei se ele vai utilizar, se ele vai começar o jogo, acho que não, mas pelo menos relacionar. Aí há uma explicação que o Renato vai ter que dar depois, se ele não está em condições, é uma questão física e tal, ficou uns dias sem treinar, ele saiu lá dos Estados Unidos, foi para a Colômbia, aquela situação toda que rolou lá. Então, enfim, tem que ver qual vai ser a decisão da comissão técnica nesse sentido. Mas, legalmente, ele pode entrar em campo. Então, talvez teremos 2 novidades aí, no mínimo, que é o Santi Moreno e o Acosta estreou, mas foram poucos minutos, não deixa ele ser uma atração em casa, seria o primeiro jogo dele em casa também, né? E essa volta do Otávio. O Fluminense queria o Igor Rabelo para esse jogo também, mas teve um entrave lá com situações financeiras do Igor com o Atlético, a reunião acabou não definindo tudo, e aí ele vai chegar só no início da semana, então essa possibilidade, se acerta tudo ontem, o Fluminense iria regularizar o Igor Rabelo, mas não deu certo. Por enquanto, a informação que temos é que ele deve chegar na segunda-feira, tá? Então é isso, são as possibilidades que a gente tem e vai depender muito, além da estratégia, das escolhas por questões físicas que o Renato irá fazer para, de fato, a gente depois ver a escalação que ele vai levar a campo. Espero que ele tome a melhor decisão e acho que, independentemente das escolhas que ele fizer, o Fluminense tem condições de colocar um bom time em campo para conquistar esses 3 pontos. E por falar em Santi Moreno, vou trazer um trechinho aqui do que ele falou no Flu TV, né? Ele já falou como jogador do Fluminense, já assinou, botou a camisa. É um cara que parece ser muito simpático, tô realmente muito curioso para vê-lo em campo. Não sei porquê, mas tô com esse pressentimento de que ele vai dar certo, de que vai ser um bom reforço. Tomara, torço muito por isso, parece ser um moleque muito humilde, que tá... O mais importante para mim é que quer muito vestir a camisa do Fluminense. Isso para mim faz muita diferença. Dá para ver a alegria e a satisfação no olhar dele. Isso aí é muito bacana. Vou separar uns trechinhos de falas dele na Flu TV. Igual que mi familia, desde que nos dimos cuenta de esa oportunidad, estamos muy ansiosos por estar aquí. Nada, estoy muy contento, muy feliz y espero poder estar a la altura de este gran club. Bueno, Santi Moreno es una persona muy alegre que lo manifiesta dentro del terreno de juego. Es una persona muy humilde, que viene de un barrio muy humilde, Potrero Grande, que está muy feliz de representar a toda su comunidad. Dentro del campo es un jugador que puede jugar tanto por fuera como por dentro. Se siente libre en cualquier posición que lo pongan, se siente feliz de jugar en cualquier posición que lo pongan. Es un jugador que da lo mejor de sí siempre dentro de la cancha, el 100%, y que está muy contento de estar aquí. Oh my God. It's true, it's become true, man. De verdad. Oh my God. Desde el momento que me di cuenta de todo esto,
Sabía que iba a ser muy importante estar aquí para mí. Como te dije, espero disfrutarlo al máximo. Lo que es el Maracaná tiene mucha historia y espero hacer parte también de esa historia. Quiero ganar todo, tengo mucha ansiedad de ganar, de quedar campeón, de ganar títulos y más con este gran club. Vou chamar meu amigo Dudu Damasceno, do canal Bora Leão, com informações do Fortaleza. Não é só o Fluminense não, o Fortaleza tá cheio de desfalques também, tem problemas e tá pressionado, né, na parte de baixo da tabela. Chega mais, Dudu, fala aí. Fala pessoal, me chamo Dudu Damasceno, sou do canal Bora Leão e o Lessa me chamou aqui para falar de como chega o Fortaleza para esse duelo diante do Fluminense. O Leão chega pressionadíssimo depois de perder o último jogo do Brasileirão por 5-0 em plena Arena Castelão para a equipe do Botafogo. No meio de semana empatou diante do Vélez pela Libertadores, mas Fortaleza pressionadíssimo, tendo que voltar a vencer o quanto antes, tá? Fortaleza venceu a última vez diante do Bragantino há umas 3 semanas atrás, né? Renato Paiva chegou para substituir Juan Pablo Vojvoda, teve um impacto imediato, mas ele não decolou, né? Não deu aquela desgarrada como a torcida esperava, mas também conta com muitos desfalques, tá? O Fortaleza, para o jogo de amanhã, tem 6 atletas de fora, 5 no DM, 1 por suspensão. O suspenso é Gustavo Mancha, que foi expulso na partida contra o Botafogo. Os outros 5 fora no DM. O Moisés, que é um velho conhecido. O Moisés está lesionado há mais de 120 dias. Impressionante. O goleiro Breno Fraga. O meio-campista Pochettino. O outro meia Matheus Pereira. E o zagueiro Benjamin Kusevich. Então, para montar a zaga de amanhã, só para vocês terem uma ideia, Renato Paiva só tem 2 zagueiros à disposição. Uma provável escalação do Fortaleza é a seguinte: Elton Leite no gol, Tinga na lateral direita, Brites e Gaston Ávila na zaga, com Bruno Pacheco na lateral esquerda. Lucas Sacha, Rossetto e Martínez no meio-campo, com Daverson, Marinho e Breno Lopes no ataque do tricolor. Essa é a provável escalação do Fortaleza, que chega pressionadíssimo, tá? É isso aí, Fortaleza muito pressionado, tenta vencer o Fluminense no Maracanã. Um abraço. Valeu, meu amigo, tamo junto. Tá feia a coisa lá, teve protesto, vou até colocar na tela para vocês o embarque ontem do Fortaleza. Foi assim, os torcedores foram lá, os jogadores entraram para um acesso alternativo lá para não ter ali contato com os torcedores, né? Mas teve lá salários de milhões, futebol de centavos, o clima realmente não tá bom, o Renato Paiva assumiu, depois acabou, né, inicialmente ali parecia que ia ter um efeito positivo, mas oscilou de novo. O Fluminense pode tentar se aproveitar disso, né? Tomara que consiga. A arbitragem para esse jogo é do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Viel e pelo Luiz Carlos de Franca Costa. O VAR vai ser o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Já falei sobre ele no nosso, acho que foi na quinta-feira, né, se eu não estou enganado, sobre a escolha desse árbitro. É um árbitro que recentemente prejudicou o Fluminense ao não marcar um pênalti claro em cima do Ares no jogo contra o Cruzeiro. Aquele jogo contra o Sport também, outro lance em cima do Ares que ele não marcou. É um árbitro que, para além disso, eu acho bem fraco, com atuações bem discutíveis. Muitos times já reclamaram dele. Então não é uma arbitragem que agrada, não é um árbitro que me agrada, mas é isso. É CBF, é o que temos, torcer para que ele possa fazer um trabalho digno, minimamente correto, hoje, para que não atrapalhe o jogo. É só isso. Não é ser ajudado, não. É só não atrapalhar, é só não fazer besteira. Eu sei que é difícil, mas é só isso que eu gostaria do seu Rodrigo Rafael Klein. Já apitou 4 jogos do Fluminense com 2 derrotas e 2 vitórias. Né? Esse ano já apitou o jogo que eu falei, o Cruzeiro, e a vitória sobre o Sport por 2-1. Né? É isso, transmissão do Premier, tá? Mas você acompanha, claro, a nossa transmissão no Jornada KTO 1902, como vocês já estão acostumados, aquela super cobertura dentro, fora do estádio, todas as informações do nosso pré-jogo, começando às 2 da tarde, depois da nossa transmissão pós-jogo. Enfim, vem com a gente, assiste o jogo, mas você que não vai ao Maracanã, deixa a transmissão em áudio com a gente, porque é a transmissão de quem realmente entende de Fluminense. Fechou? Um abraço, nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com 3 pontos no bolso. Valeu!